Bem-vindo à Escola da Vitória. Ora então, muito boa tarde, Luís. Bem-vindo à Escola da Vitória. Antes de mais, quero agradecer o facto de ter aceito o convite para fazer parte deste episódio. Luís. Olá, Jorge. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui no teu podcast. Já ouvi as primeiras edições e, portanto, é um gosto estar a contribuir. Obrigado, eu. Luís, fala-nos um pouco de si, de o que faz e de onde veio. E para onde vou? Exatamente, sim. Sim, o que eu faço principalmente é investimentos. Portanto, eu sou um profissional de investimentos já com mais de 20 anos de experiência e, entretanto, tive um percurso bastante, nos últimos anos, mais até por conta própria, em que me dediquei bastante, por um lado, aos investimentos. Estou envolvido em alguns produtos financeiros e, por outro lado, para a literacia financeira dos portugueses, porque podemos ter os melhores produtos do mundo em termos de investimentos, que se as pessoas não souberem que sequer devem investir, não vale muito a pena. E, portanto, tem sido principalmente essas as áreas que eu tenho focado. Portanto, literacia financeira e investimentos. Tenho também um podcast dedicado a uma dessas áreas que, no fundo, junta as duas, que é o FIRE, Financial Independence Retire Early. É um movimento. Portanto. Ok, sim, é um movimento pelo qual, se quiser começar a falar por esse movimento, o que é? Então, esse movimento são pessoas que querem desenvolver a sua literacia financeira e os seus investimentos de modo que consigam reformar-se muito antes da idade legal da reforma. Portanto, pegam na questão das pensões nas suas mãos e, ao pegar nas pensões, usar o juro composto a seu favor, acabam por conseguir reformar-se historicamente muito cedo. Portanto, há pessoas que chegam a conseguir reformar-se aos 30 anos. Portanto, é bastante surpreendente para muitas pessoas, mas é possível. Sim, o juro composto, que é, segundo Einstein, é a oitava maravilha do mundo, certo? Exatamente. Luís, fala-nos um bocadinho de si, a sua formação. Por onde é que se formou, ou qual foi a sua educação tradicional que teve para chegar a esse ramo? Então, em termos de educação tradicional, formei-me na Universidade Nova, portanto agora é a Nova School of Business, em Economia, e terminei em 99. Por acaso, depois, bastantes anos mais tarde, voltei a fazer um segundo curso, assim mais já de hobby, que foi o curso de Direito. Portanto, acabo por ter duas licenciaturas do ensino formal, Direito na Universidade de Lisboa. E, entretanto, a minha carreira foi na parte de investimentos. Portanto, comecei logo em 99 a gerir algumas carteiras de ações e também fiz o CFA, que é uma designação e é uma dos pontos marcantes da minha carreira, que é Chartered Financial Analyst. Acaba por ser uma certificação de analista financeiro que tem reputação a nível mundial. Portanto, é como um mestrado mundial de analistas financeiros, e é algo que tem bastante prestígio, porque é difícil de atingir, de conseguir. Sim. É difícil de conseguir tirar uma espécie de MBA. É uma espécie de MBA, só que aqui existem taxas de reprovação bastante altas. MBA normalmente a pessoa consegue fazer. Torna-se mais fácil. Sim. E este aqui também tem a dificuldade extra para algumas pessoas, se calhar mais do que para outras, mas que é estudo sozinho. Portanto, as pessoas todas estudam sozinhas e vão depois fazer os exames anuais num local designado. E é tudo avaliado a nível mundial. E já agora é de formação contínua ou once in a lifetime, uma vez só? Não, eles preocupam-se muito em continuar
E portanto nós depois de atingirmos o CFA, portanto que são... Agora consegue-se fazer mais rápido, antes era 3 anos, mas são 3 níveis. Temos créditos por formação contínua que devemos cumprir por ano. Cerca de 20 horas de formação contínua, e uma das grandes vantagens do CFA é que produz muito conteúdo para nos irmos atualizando, e conteúdo muito interessante. E como é que se iniciou no mundo financeiro depois da universidade, já agora? E antes do direito? Foi um pouco por acaso, e um pouco porque naquela altura havia grande euforia também com os mercados. Portanto, era o final dos anos 90. Para quem não sabe, foi 2 décadas de subida forte de ações. Portanto, fizemos o paralelo para hoje, para quem está mais dentro dos mercados. Tivemos uma década de subida forte, que foi de 2010 a 2022, pronto, até 2021, digamos, com o interregno do Covid, que também foi muito pouco. Mas naquela altura tinha sido desde os anos de 82. 80. Sim, foi o mínimo. Até 99, até foi mais, foi até ao princípio de 2000, até março de 2000, foi uma subida muito, muito forte dos mercados financeiros. E então nessa altura, portanto, aí nessa altura começaram os excessos, já se falava em excessos desde muitas pessoas desde 96, mas depois o mercado ainda subiu. O Rei Dalio, por exemplo. Subiu até de 2000, exato. E nessa altura estava a aparecer a internet, e qualquer empresa que colocasse no nome .com, portanto .com, qualquer coisa .com, valorizava exponencialmente um absurdo na bolsa. E foi nessa altura que, no fundo, eu estava a acabar a faculdade, e nas várias hipóteses de emprego surgiu essa. Eu achei uma área engraçada, sempre tinha tido alguma curiosidade com a bolsa, embora não soubesse quase nada e não tivesse feito ainda investimentos na faculdade. E entrei naquele caso foi para a maior gestora de ativos portuguesa, que era a Caixa Gesto, agora é a Caixa Gestão de Ativos, do Grupo Caixa. Sim, muito bem. E depois daí é que saiu para fundar o seu próprio fundo, correto? Se não estou... Sim. Depois tive bastante tempo na Caixa, e saí, tanto foi entre 99 e 2014, com o interregno também de gestão de empresas familiares. E saí em 2014 para um projeto por conta própria, sim. Muito bem, ou seja, começa aí a parte do empreendedor, certo? Já tinha alguma um bocadinho essa veia, e no fundo, agora olhando para trás, eu sempre fui um bocado intrapreneur. Agora já existe esse termo, que é quem dentro de uma organização está sempre a tentar fazer algo diferente e inovar. É o intra. É o intrapreneur. Sim, sempre um bocado a mudar o status quo, e um bocado, eu gosto de dizer também, a pensar fora da caixa, estava na caixa, até que, pronto, verifiquei também por algumas ideias que surtiram bastante efeito, que os valores eram completamente diferentes. Portanto, nós não era uma organização que no fundo fomentasse isso, e portanto ia ser sempre uma luta para se fazer alguma coisa nessas organizações mais conservadoras, e quando se consegue fazer, depois também tem-se alguma dificuldade em manter com os projetos. Portanto, o que eu optei foi por ser empreendedor mesmo, de fora mesmo, deixar de intra para ser próprio empreendedor. Muito bem. Exatamente. E isso também, aquilo que falou ainda há pouco, levou um bocadinho a isso, a questão da literacia financeira. Se calhar essa parte dentro da Caixa, se calhar não conseguia fazer para fora, e se calhar como gestor do seu próprio fundo conseguiria isso. Sim, mas por acaso nessa altura no fundo, o fundo que eu criei lá tinha muito parte de quebrar o estigma do investidor português, que a ideia que nos era dada basicamente, eu sempre estive no lado de investir em ações, e era que o investidor português era muito conservador, o investidor do Grupo Caixa ainda mais conservador era, e portanto nunca iria ter interesse em fundos de ações. Até que eu e um colega criámos um fundo de ações um bocadinho diferente do habitual, e que as pessoas perceberam o que é que estavam a investir, que eram empresas de grande qualidade. E portanto isso foi o clique, no fundo, em termos de ver que
aquilo que nos é dito muitas vezes pode não corresponder à verdade completa, que é, neste caso, por exemplo, a aversão ao risco dos investidores portugueses é muito por falta de conhecimento, porque se tiverem conhecimento, souberem em que é que estão a investir, as pessoas aí já conseguem assumir mais risco que as vai beneficiar no futuro. Agora, Claro. dado o status quo da apresentação de produtos financeiros, que não se percebe nada do que é que eles lá têm dentro, do que é que a pessoa está a investir, e depois de repente, e depois são vendidos por performances recentes altas, sem preparar um bocado para os momentos difíceis que vão acontecer de certeza nos mercados, então aí as pessoas, claro, que não investem e muitas vezes entram naquele ciclo super negativo de investir quando há mais notícias positivas, os mercados estão bastante eufóricos, e depois sair com medo quando existe a primeira crise. Pronto, Pois, isso é o pior que pode acontecer. Não é? Sim, isso não. Não, porque depois há a diferença também. Há o problema do português, que acaba por ter um bocadinho receio daquilo que aconteceu no pós de 2011, 12, a caída dos grandes bancos de investimento. Eu penso que o português ainda está um bocadinho com receio que o mesmo possa acontecer. Essa é a opinião que tenho. O Luís, melhor que ninguém, é capaz de dizer se sim ou não. Sim, claramente. Nós em Portugal fomos muito fustigados com crises das quais muitas vezes não se repara, que falências de instituições financeiras e perdas totais. O que nós fazemos diferente, e que às vezes também as pessoas não têm tanta noção, é que nós, a partir de Portugal, nós não precisamos de investir só em Portugal. Ou seja, nós temos o mundo todo para investir a partir de Portugal. E é isso que nos nossos fundos nós fazemos. Portanto, o facto de estar sediado em Portugal não nos impede de aproveitar todas as oportunidades que temos no mundo. E tal como nós não compramos carros portugueses, agora acho que nem existe nenhuma marca, ou não sei, toda uma série de bens. Há iPads portugueses, mas não há tecnologia, há pouca. Nós podemos usar e investir nas empresas que nós usamos no dia a dia e que são de todo o mundo. Portanto, não estamos limitados só ao território português. Agora, claro que nas notícias em Portugal, quando se fala de bolsa, tipicamente fala-se da bolsa portuguesa. Sim. E basicamente é PSI 20 e pouco mais. Sim, é PSI 20 e pouco mais. E normalmente também tem aquela questão de, nas notícias, o que se fala é do lado negativo. Normalmente o que é notícia é uma situação complicada para uma empresa, é uma fraude, é muitas coisas que podem acontecer. Normalmente nos mercados financeiros são os crashes, essas situações. E depois omite-se aquela subida calminha todos os dias. Que até ultrapassou a descida anterior. Sim, já mais que compensou a descida, já está muito acima dos valores anteriores. E para o investidor diversificado, no fundo, que está sabe mais o que está a fazer com os seus investimentos, a tendência de longo prazo é extremamente positiva, e é uma pena as pessoas não aproveitarem mais essa tendência positiva, colocando o seu dinheiro a trabalhar para si. Exatamente, que é aquilo que o Luís neste momento faz no seu fundo, que é um fundo de poupança reforma, correto? Um PPR. Correto. Depois, quando eu comecei a empreender, uma das hipóteses, porque foram várias, não é? Como empreendedor, há várias soluções que nós vamos à procura, e umas funcionam melhor, outras pior, vamos ajustando, e esta foi, no fundo, aquela que vingou melhor e que eu vi maior potencial. E porquê? Porque os PPRs têm vantagens fiscais tremendas para os portugueses. Portanto, é um produto que nós conseguimos iniciar o investimento para quem paga impostos em Portugal, logo com 20% de ganho, o que é muito simpático, 20% sem risco, que é a dedução à coleta no IRS do ano seguinte. Isso tem limites, não se pode investir milhões nisso, mas pode-se investir até 2.000 euros ano. Depende das idades, também não vou entrar em muitos detalhes, se calhar aqui depois fica
muito... Depois deixa eu faço um disclaimer depois para o Luís, para a gente ter informação. Sim, há mais informação. Mas nós conseguimos então arrancar logo com esse ganho e depois, dentro de um fundo, não há tanta tributação como se eu investir diretamente, se eu comprar ações diretas ou obrigações ou até ETFs ou fundos. Qualquer distribuição de rendimentos, qualquer mais-valia que eu realize, estou a ser tributado. Dentro do fundo isso não acontece, portanto eu posso ir trocando e ajustando o portfólio completamente isento de impostos, é o benefício de ser um fundo. E depois na saída os PPRs têm benefícios fiscais tremendos, que é, em vez de pagar 28% de imposto sobre as mais-valias, que é o tradicional para quase todos os tipos de ativos em Portugal, paga-se pode ser só 8%. Portanto, é uma redução de 70 e tal % de imposto. Sim, isso depende do tempo que esteja dentro do fundo, certo? Uma parte sim, outra não, que é se for dentro das condições previstas na lei para levantar o PPR, que é mais de 60 anos e pode ser em situações de emergência, a tributação é o 8%. Depois, também existe a hipótese de não ser, não convém ser o PPR que usei benefício fiscal, porque senão tenho que devolver. Portanto, um PPR que eu não tenho o benefício fiscal à entrada, passado 5 anos a tributação é 17,2% e passado 8 anos é 8,6% para levantar para o que eu quiser. Pronto, aí é para o que eu quiser. E então os PPRs têm esta dupla vertente. A maior parte das pessoas conhece a vertente do benefício fiscal à entrada do PPR, mas também assume que os PPRs são todos iguais. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho um PPR, já não preciso de outros PPR. Mas há todo tipo de estratégias diferentes em PPRs. Portanto, não há nenhum PPR que seja igual a outros PPR. Enquanto muitos mais parecidos entre si são os PPRs de capital garantido, que é a maior parte do que os portugueses fazem, que lá está, é o capital garantido que atrai muito. E então aí tem uma taxa de juros associada e parece quase um depósito a prazo com estes benefícios fiscais. Sim, o perfil de risco, exatamente. Sim, o perfil de risco. Tem tolerância ao risco ou não. E como o PPR é feito para o longo prazo, mesmo que sejam estes PPRs que a pessoa não coloca para o benefício fiscal e depois ficam desbloqueados e posso usar a qualquer altura. Mesmo assim, é a partir dos 8 anos que tem a tributação mais favorável e, portanto, já se considera longo prazo. Os nossos objetivos de longo prazo, nós devemos ter um risco mais alto. E isso não está a acontecer. Por muita iliteracia financeira, a maior parte dos portugueses tem, mesmo nos PPRs, são 20 mil milhões que estão investidos e cerca de 18 mil milhões são em PPRs com capital garantido, que seriam os PPRs ideais para o curto prazo, para 3 anos, no máximo 5 anos. Estamos a falar de PPRs aqueles PPRs recomendados para quem está a chegar à idade da reforma e não para quem está a iniciar. É um bocado por aí. Exato. O risco será mesmo na idade da reforma, medida... a partir do que conta mais é o nosso horizonte temporal e a nossa própria tolerância ao risco. Pronto, psicológico, digamos assim. Nós gostamos ou sofremos por estar a ver os fundos a variar. Mas o principal é o horizonte temporal. Quando é que eu vou precisar do dinheiro de volta? E se eu tiver um horizonte temporal muito longo, então eu devo assumir risco. Mesmo que isso me custe um bocadinho, é um bocado como nós temos que fazer exercício, mesmo que doa um bocadinho, depois fico mais forte. E não vamos dizer, não faças muito, porque pode-se lesionar. Normalmente não se faz. Portanto, convém a pessoa aí puxar um bocadinho por si também e sair um bocadinho da zona de conforto, porque no longo prazo isso vai ser benéfico, que é assumir mais risco de crescimento dos ativos. Portanto, e aí tem-se mais ações. Quando nós já precisamos de levantar o dinheiro, tipo, daqui a 2 anos eu quero dar uma entrada para uma casa ou pronto, preciso na reforma, vou levantar nessa altura porque, sei lá, vou fazer uma viagem, então aí deve estar em capital garantido, quase sem risco, porque no curto prazo ninguém sabe nunca quando é que veio uma crise. Aliás, esta última foi mais uma dessas em que não é previsto por ninguém, mas as consequências são bastante graves e vai demorar algum tempo a recuperar. Se nós não tivermos tempo para recuperar, então perdemos. E por isso é que não se recomenda ter ativos com estas variações, porque nunca sabemos quando é que pode ser a crise e sabemos que vão acontecer várias crises ao longo do tempo.
É algo que a história nos ensinou, é que há sempre altos e baixos, altos e baixos económicos. Luís, e quem é que recomenda que pode subscrever os PPRs? Toda a gente pode subscrever o PPR por a questão do perfil de longo prazo. Portanto, qualquer pessoa que tenha um horizonte temporal de longo prazo pode fazer, porque mesmo o PPR com a dedução à coleta, e se eu uso esse benefício daqueles 20%, eu tenho no mínimo de estar 5 anos, portanto não convém tirar antes. E depois, o que nós também descobrimos entretanto neste processo dos PPRs é a hipótese de começar logo a fazer para as crianças, até que é super estranho ter um plano de poupança reforma para uma criança. As pessoas dizem assim, então, mas depois ele só pode levantar quando se reformar. E não, pronto, porque se for uma criança, se for o pai ou a mãe a fazer para uma criança, o pai ou a mãe são os contribuintes, a criança é o participante, é o investidor, e sendo dependente não tem o benefício à coleta, da dedução à coleta. É um dependente no IRS dos pais, portanto só o que os pais aplicam no seu PPR é que pode ser deduzido à coleta, e portanto o da criança não sendo deduzido à coleta está sempre livre para ser movimentado. Ou seja, aos 18 anos a criança já é adulta e pode movimentar o PPR quando entender, e entretanto já passaram anos, não é? Se fizermos por exemplo logo quando nasce, já passaram os 8 anos e portanto é tributado a 8,6 em vez dos 28, ganha muito com isso. Sim, mas se fizer quando nasce aos 8 anos não vai poder mexer no capital a criança? Não. Ou os pais podem mexer? Só pode mexer aos 18, certo? Certo, pode ser movimentado pelos pais numa situação de emergência também, mas aí tem que ter autorização judicial porque o património é mesmo da criança. Não, e depois o PPR acaba de ser muito simples na parte de nós não nos temos que preocupar, podemos automatizar, e então estamos a fazer uma poupança automática todos os meses para essa conta, para esses objetivos, e reduzimos a possibilidade que acontece muito aos investidores, principalmente quando estão a começar, que é ser os seus piores inimigos, ou seja, as emoções do investidor. Muitas vezes neste caminho de literacia financeira acontece que as pessoas começam a se interessar e depois começam a seguir muitas notícias, mas depois muitas notícias começam a ser prejudiciais ao investidor, porque vai estar a querer reagir muito ao que vai acontecendo e a vender e a comprar e a tentar, começa naquela onda do market timing, não é? Tipo, agora é boa altura para sair, agora é para... Pronto, e isso tipicamente prejudica o investidor, e portanto um processo de investimento automático resolve muito desses problemas. Mas já agora, Luís, no seu PPR, no seu produto, quais são os mínimos, por exemplo, que estava a falar, que pode ser automatizado? Qual é os requisitos de entrada, por exemplo? No nosso caso, o mínimo de débito direto é 50 euros e o mínimo de investimento não programado, assim um reforço ad hoc, é 100 euros. E isso também é outra das grandes vantagens do PPR que identifiquei, porque quando eu saí até fiz alguns fundos para pessoas com maior património, portanto de high net worth, e aí normalmente era preciso começar com 100 mil, 250 mil, coisas desse género. E o PPR é super democrático, portanto consegue-se começar com valores mais baixos, e a estratégia de investimento pode ser equivalente a essas que são para patrimónios mais altos, portanto as pessoas não estão prejudicadas por causa disso. Ok, isso o fundo não tem capital garantido, mas o capital de investimento está garantido, correto? O capital de investimento, como é que eu dizer? Em caso de haver algum problema com a SGF, correto? Sim. Se houver algum problema, as cotas estão em algum lado guardadas, ou como é que funciona um bocadinho? Porque às vezes as pessoas têm o medo de eu investi, agora eles foram à falência e o meu dinheiro onde é que está? Tem algum fiel depositário? Não tem? Sim, isso é uma excelente questão, e aqui os PPRs são obrigados a ter a estrutura de fundo. Pronto, há os seguros e há os fundos, mas neste caso o nosso é a estrutura de fundo, e quando nós temos um fundo, o fundo é uma entidade jurídica à parte da sociedade gestora, ou seja, quem investe neste fundo, tal como noutros fundos, é assim mesmo para a estrutura para todos,
é sócio daquela entidade e aquela entidade depois faz os investimentos. Vamos imaginar, nós decidimos ter Apple dentro do fundo, e por acaso é uma das que temos. Sim. Todos os investidores que investem no fundo têm um bocadinho da Apple que está dentro do fundo. E nós só, a SGF só decidiu que era Apple e que não era, não sei, Samsung, EDP. uma coisa assim. Sim. E então, esses ativos estão nessa entidade jurídica à parte, que não pode ser atacada por credores da SGF, que é a Sociedade Gestora, por exemplo. Sim. E é obrigatório também estarem depositados noutro banco, num banco. E, portanto, neste caso nós até temos 3 bancos onde estão os ativos, assim acabamos por também diversificar um pouco, que é o Crédito Agrícola, o Millennium BCP e o BIG, que é o que tem até mais ativos. Portanto, os bancos só servem para, neste caso, para guardar os ativos, não podem fazer nada com eles. E isso dá uma segurança muito grande. Tal é a segurança nos PPRs que nunca nenhum foi à falência ou nunca aconteceu nada de dramático com um PPR desde que eles foram criados em 88. Portanto, é uma estrutura já muito testada. Isto também já foi feito, vem dos Estados Unidos, é usado na Europa também. A estrutura de fundo é esta divisão que garante que o investidor tem sempre o seu capital. Ok, está sempre assegurado o seu capital, está sempre guardado, entre aspas. Sim, depois não é garantida, na ótica de os ativos que estão lá dentro vão variar com o mercado e, portanto, nós aqui o que nós podemos fazer como investidores é gerir as probabilidades. Em termos de probabilidades, por exemplo, se eu investir 100% em ações e olhar para trás, que é sempre probabilidades históricas, então não sabemos o futuro, num ano é algo provável ter uma perda, tem 30% de hipótese de perda, 70% de ganho, portanto é claramente mais provável ter um ganho do que uma perda, mas ainda existe 30% de hipóteses de ter uma perda. Nisto eu estou a falar de estatísticas mais para o índice mundial ou índice americano, é parecido. Sim. Mas depois, se eu tiver períodos de 5 anos, se olhar para períodos de 5 anos, aí a probabilidade de perda baixa dos 30 para ir para 15. E se aumentar para os 10 anos, a probabilidade baixa dos 15 para 5%. Portanto, até podemos ter um período, e já tivemos, de 10 anos de mercados acionistas negativos. Mas é extremamente improvável. É 5% dos períodos em 95. Sim. Com 95% positivos. Portanto, tivemos, por exemplo, a década, que foi a que eu apanhei logo de início, que foi a da bolha do ano 2000. De 2000 a 2009, foi queda de mercado. Foi o subprime. Com o subprime, exatamente. Sim. Basicamente entrei, a bolha arrebentou passado 6 meses, a bolha das tecnológicas, tivemos a cair 3 anos, depois recuperámos os outros 3 anos e em 2007 começa o subprime e em 2008 a queda da Lehman e atingimos os mínimos em março de 2009 com uma queda de 50% ou 55% desde do máximo anterior. Portanto, foi bastante grave. E depois daí, recuperação. Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo demorou, por exemplo, essa queda, a recuperação dessa queda de 50%? Só para as pessoas terem uma noção do tempo que o mercado às vezes volta a recuperar. Foi 1 ano e meio a cair, mais ou menos. Portanto, 2007 a 2009, a março de 2009, foi 1 ano e 3 meses a cair. E depois foi de março de 2009, atingiu novamente o máximo anterior em 2013. Portanto, cerca de 4 anos a recuperar. Mas recuperou, portanto, tal como tem acontecido. Exatamente. Para quem tinha comprado mesmo no máximo de 2007, só em 2013 é que estava outra vez a zeros. E depois de 2013 para cá, já mais que duplicou. Ok, muito bem. Luís, vamos aqui saltar um bocadinho de assunto, mas dentro do mesmo assunto, mas algo diferente. Sim. Literacia financeira, aquilo que o Luís estava a falar, e que é um dos motivos pelo qual eu convidei o Luís para este podcast, é também alertar um bocadinho as pessoas e fazer entender do estado em que está a nossa literacia financeira em Portugal. Qual é a sua opinião?
o estado da literacia financeira, podemos ver do lado positivo, tem bastante para melhorar. E estamos a melhorar com alguma rapidez. Eu acho que há muitas pessoas a aparecer na internet e tudo, e cada vez conseguimos comunicar mais facilmente com as pessoas para transmitir conhecimento financeiro. Portanto, o conhecimento está muito mais fácil de se conseguir apanhar e desenvolver e executar. Agora, o acesso à as pessoas informação têm é que estar mais alerta rápido. para isso. As pessoas têm ali na porta ao lado, com a internet, com tudo o que temos, com todas as ferramentas, o conhecimento está mesmo ali ao lado, temos aqui o agarrar, não é? Pois, agora o nosso grande desafio é que existe muito conhecimento. Portanto, as pessoas têm muitos pontos de distração e às vezes não dão a prioridade que poderiam dar a esta área financeira, que embora nós vejamos que as pessoas estão muito tempo a trabalhar por dinheiro, a trocar o seu tempo por dinheiro, muitas vezes não dedicam pouco tempo a gerir melhor esse dinheiro e a otimizar esta relação até para ganhar mais tempo, porque nós, no fundo, o objetivo que nós temos para o dinheiro em si não é um objetivo. O objetivo é ter uma vida muito mais tranquila e sem pensar em dinheiro. Portanto, é um paradoxo, que é, nós devemos trabalhar essa mentalidade ligada ao dinheiro e as técnicas que temos para pô-lo a trabalhar para nós, para depois não termos que pensar nele. É um bocadinho aí. E em termos agora em termos de países, de comparações com outros países, nós aparecemos bastante mal ranqueados em termos de literacia financeira. Portanto, não ajuda o nosso sistema de reforma, por exemplo, que é muito baseado na reforma pública. Quando há países que têm mais um mix entre público e privado, e nós temos de tratar na nossa própria reforma, há países que até têm muito pouco da parte pública e as pessoas têm mesmo que tratar da sua reforma. Isso força as pessoas a ter que aprender, não é? Porque senão já sabem que quando chegarem à idade da reforma vão ter muito pouco. Aqui em teoria, o nosso sistema de reforma é mais generoso, embora se esteja a ver que não é muito sustentável. Portanto, a nossa pirâmide etária está a inverter, cada vez temos mais pensionistas por trabalhador e o nosso sistema acaba de ser sustentável mexendo em duas alavancas, que é a idade da reforma é cada vez mais tarde e a pensão de reforma que a pessoa vai receber face ao último salário é cada vez menor. Portanto, qual é que seria a sua, a nível falando de reformas, o que é que poderia ser uma das medidas a fazer? Seria passar as pessoas a se fazerem a sua reforma e em vez de fazerem uma coleta, por exemplo, tão elevada à Segurança Social, passarem a fazer fundos de pensões? Ou qual seria a sua opinião? Sim, primeiro as pessoas já conseguem consultar a sua reforma previsível no site da Segurança Social, mas não recebemos, como noutros países, uma carta em casa a dizer: se mantiver a situação como está, isto é o que é previsto para a sua reforma. Portanto, com esse conhecimento as pessoas provavelmente já iriam atuar mais, não é? Porque viam qual é que era a perspectiva futura. Depois devíamos ter, até mesmo, por exemplo, na matemática, alguma ligação mais aos investimentos, por exemplo, a mostrar os potenciais e as fórmulas com juros compostos e etc., para as pessoas perceberem o potencial que têm a dominarem esta área para a sua vida. Portanto, aumentar aí um bocadinho dos conteúdos, mesmo que sejam em disciplinas mais core do sistema, ou então criando mesmo umas disciplinas de literacia financeira. E vai ser não, já existe, só que é uma opção dos professores que dão essa disciplina de cidadania e normalmente a opção não cai nessa área porque os próprios professores não têm muita formação em literacia financeira, então evitam. Portanto, acaba por não ser muito ensinado. Mas essa parte é importante. E depois, se nós realmente pudéssemos, já é mais difícil de implementar, mas que o sistema de segurança social guardasse uma parte para ser ou feita pela própria pessoa ou através de fundos,
do valor da segurança social fosse uma parte dedicada assim, era uma grande ajuda, porque depois na prática as pessoas iam querer se interessar sobre isso, não é? Havia logo uma grande evolução. Sim, e aí as pessoas iriam certamente estudar e melhorar a literacia financeira, e aí acho que até o país em si acabaria por sair beneficiado, o país, e a forma depois como as pessoas iriam viver no futuro. Sim. Até porque há uma coisa que eu tenho aqui que é um dos problemas que nós temos é quando se fala em investimento, as pessoas em vez de dizerem investimento dizem que têm poupança, e o dinheiro debaixo do colchão ou mesmo num banco, numa conta a prazo, vale o que vale, não é? Pois, e agora cada vez vale menos com a inflação, ainda por cima. Há uns anos atrás não era tão problemático, digamos assim, porque a inflação estava entre os 0% e os 2%, e portanto o dinheiro que estava no banco, mesmo que tivesse a render zero, como a maior parte dos bancos tem neste momento e que tiveram nos últimos anos, mesmo que tivesse a render zero, estava a perder 2% para a inflação por ano. Portanto, não era um dano muito forte no nosso poder de compra. Agora não, agora infelizmente a inflação disparou, é um dos problemas do mercado atual, o mercado de investimento tem estado a penalizar, mas nós sabemos que no longo prazo as ações, por exemplo, conseguem passar a inflação. Portanto, historicamente, as ações dão inflação mais 5%. Sim. E o que acontece é que agora estão a desvalorizar, os mercados acionistas estão negativos, mas depois dão a volta, as empresas conseguem vender mais. Há empresas que vão sofrer de maneira assimétrica, portanto, algumas vão conseguir passar os preços, têm poder de colocar preços, e há outras que não. Mas em média o mercado vai conseguir, e portanto as pessoas vão recuperar o seu poder de compra nestes investimentos. No banco normalmente nunca recupera. Sim, ou seja, por exemplo, em tempo de inflação, imaginemos que uma pessoa tem um ganho nos seus investimentos de 8%. Se a inflação é 8%, se a inflação é 2%, uma pessoa fica com um ganho de 8%, certo? Agora, se a pessoa tiver a juros zero um depósito a prazo com juros zero, que era o caso, e se tiver uma inflação de 2%, o dinheiro já vai estar a menos de 2%. É isso? Sim, é um bocadinho isso. Na primeira conta era 8 menos 2, dava 6. Pronto. Exato. E se tiver depósito a prazo, e algo que as pessoas ainda não se aperceberam, talvez uma parte por desacreditação no sistema bancário e em alguns bancos, e outra parte também porque não sabem o que é o juro composto, não é? É difícil a pessoa, por exemplo, nesta altura os investimentos estão a desvalorizar, portanto para este ano era melhor ter no banco a zeros do que ter em investimentos. Só que nós nunca sabemos quando é que vamos ter essas quedas, e no longo prazo essas quedas são recuperadas pelos investimentos e no banco não vão ser recuperadas. Portanto, a menos que a pessoa saiba, ok, agora já caiu tudo, vou agora passar do banco para os investimentos, mas é preciso ter um market timing espetacular, e depois na próxima altura sair na altura que antes de cair, e se a pessoa fizesse isso, ótimo, mas não há histórico de pessoas a fazer isto. Portanto, basicamente os grandes investidores que nós conhecemos, nem todos são Buffett nem Ray Dalio, não é? Nem tem a tecnologia ou o poder de compra. E eles próprios não recomendam esta postura e não o fizeram, exceto algumas situações pontuais. Por exemplo, o Buffett chegou a vender tudo, mas foi quando passou de uma partnership para a Berkshire. Pronto. Aí vendeu tudo, desfez e depois foi para a Berkshire. Mas é muito raro e não recomendam isso, porque nem eles sabem como é que vai acontecer. Por exemplo, na última queda do Covid, houve vendas de Warren Buffett muito rapidamente, que depois não correram assim tão bem, que o mercado recuperou. Agora entrou logo a comprar para não ficar para trás. Portanto, normalmente essas até eles situações falham, não é? Sim, toda a gente falha. Isto basicamente nos investimentos
um grau de acerto de 70%, tipo, aquela estatística que eu estava a dizer há pouco de um ano, 70-30, nos investidores também, para os investimentos em geral, é um bocado isso. É um bocadinho diferente da escola, e fazendo aqui um bocadinho o paralelismo ao princípio da conversa do ensino universitário, etc. Sim. Nós ali temos a tendência para conseguir acertar muito mais percentagens. Depois, nesta área de investimentos, estamos sistematicamente a tornar-nos mais humildes com todas as falhas que vamos fazendo. Portanto, a aprender com os erros. Vão ir aprendendo. Sim, tem que se ter grande flexibilidade. Vamos estar sempre a errar, sempre, e depois o erro já faz parte do processo. E a humildade, não é? A diversificação é essencial, porque lá está, o erro é muito frequente. Nós nunca temos a certeza de que temos as melhores escolhas, temos que nos proteger de algum modo. Também há, depois no mercado, excesso de diversificação, que é, eu se calhar nós temos 20, 30 empresas, já tenho uma diversificação muito grande para o mercado mundial, não preciso ter 2.000. Claro. Ter 2.000 empresas, depois aquelas pequeninas não representam nada da estratégia. Portanto, há algum excesso depois no mercado, mas ter diversificação, várias fontes de valor, isso é essencial. Por isso é que eu gosto que há muitas pessoas assim nesta área da literacia financeira que acabam por se focar num instrumento financeiro. Eu gosto de ter vários, portanto, tipo imobiliário, fundos, ETFs, ações diretas, peer-to-peer, até um bocadinho de cripto, tudo que possa eventualmente proteger o meu portfólio e crescer no longo prazo, ir comprando ativos para que eles depois vão dando os frutos no longo prazo. E o Ray Dalio eu identifico sempre como um dos influenciadores do portfólio, por exemplo do PPR, em que nós temos lá várias classes de ativos. Temos as ações, mas depois também temos as obrigações, e temos vários tipos de obrigações, e temos o imobiliário e temos o ouro. Pronto, para alturas de crise, normalmente o ouro valoriza. Portanto, fazemos um mix, e o Ray Dalio é um dos inspiradores do portfólio. E é uma questão que é do Warren Buffett, que se lhe perguntam se ele se arrepende de alguma coisa. Eu arrependo da mesma coisa, mas não um bocadinho mais que ele, mas ele um bocado diferente de mim, não é? Ele dizem que se ele se arrepende de alguma coisa, ele diz não ter começado mais cedo. A diferença é que no caso do Warren Buffett começou aos 13, mas ele disse isso, que o único arrependimento que ele tem é não ter começado mais cedo. Era bastante difícil começar mais cedo, sim, mas era difícil, mas acho que é algo que as pessoas poderiam começar a fazer, era cada vez mais cedo, e eu como pai é algo que eu tento fazer. Deixo aqui um apelo aos pais também para fazerem um pouco isso, para aprenderem um bocadinho sobre o dinheiro e dá-lo a ensinar também às crianças, e começar a investir com as crianças, de forma a que eles um dia consigam ter um futuro e conseguirem, lá está, entrando aqui outra vez no tema do Luís, o FIRE. Sim. Porque acho que isso é o importante. É extremamente importante até para criar o hábito, que eu gosto muito de hábitos, e hábitos daqueles que nós, infelizmente há muitos hábitos que são vícios, não é? Porque é para o lado negativo, mas se conseguimos usar os hábitos a nosso favor, e o hábito de poupar e investir com consistência regularmente é dos melhores que nós podemos apanhar, tal como dormir as 8 horas de sono que nós precisarmos, ou fazer exercício regularmente. Tudo isso são hábitos que nos vão ajudar para o resto da vida. E aqui na área financeira até isto acaba por ser muito simples. Não é fácil, mas é simples. Investir acaba por ser simples. Eu acho que portanto, quanto mais cedo, melhor. Sim, acho que as pessoas devem fugir um bocadinho daquela ideia dos grandes retornos em curto prazo de tempo. E com o juro composto vamos ver, e acontece exatamente o oposto. Quanto mais passa o tempo, maior vai ser o retorno. E as pessoas são um bocado impacientes, é a minha opinião. Penso que o Luís também... Sim, existe muito isso, e a internet também
propicia algumas desses esquemas, pronto, porque as pessoas aparecem a mostrar um estilo de vida espetacular e sem trabalho e só a ganhar e ganhar taxas muito altas. Portanto, eu normalmente dou logo a referência, porque normalmente consegue-se ver pelos números apresentados logo os retornos serem falsos, não ser possível. E até o Warren Buffett é um bom exemplo, porque ele tem um dos melhores históricos de retorno. Há melhores em termos de percentagem, mas ele tem um dos melhores e mais longo prazo. E foi 20% ao ano. Portanto, desde que a Berkshire foi criada, teve um retorno de 20% ao ano. Portanto, quem vem com um retorno de 20% ao mês, só pode ser uma fraude, não é? Porque, quer dizer, claro, não é possível. Bater o Warren Buffett dessa maneira não dá. Não dá. E quem está na lista dos mais ricos do mundo é ele. Portanto, se aparecesse Buffett lá um trader que ganha 20% ao mês, então estava lá na lista, não é? Sim, certamente, não é? Isso era quase como ter €1 milhões todos os meses. Pois. Não é? Mas há sim pessoas que ainda acreditam nessas percentagens. Sim, mas pronto, mas há muito para fazer, mas também depende um bocadinho das pessoas quererem e na educação de pais para filhos, acho que também é um bocadinho a forma que temos que mudar isso. Pronto, eu te aconselho, já agora só rapidamente sobre esta questão das fraudes, é verificar sempre que a entidade está registada. Nós cá em Portugal temos, no fundo, 3 reguladores financeiros que a entidade tem que estar num destes 3. Sim, ou é na CMVM, ou é na ASF, que é a Autoridade de Supervisão e Fundos de Pensões, de Seguros e Fundos de Pensões, portanto é do lado dos seguros e fundos de pensões, e o Banco de Portugal. Se não tiver nestes 3, provavelmente é uma fraude. Ok. Luís, aqui falando um bocadinho de podcaster para podcaster, como é que está a correr o seu podcast e como é que se fala um bocadinho sobre a reforma mais cedo, sobre como chegar à reforma mais cedo e o que é que poderemos encontrar ao ouvir o podcast do Luís, o Fire Talks Portugal. Portanto, isso exatamente. Nunca pensei estar com um podcast, não é? Aquelas coisas que acontecem. Mas era num grupo de Facebook do FIRE, da tal independência financeira, reforma antecipada. Portanto, as pessoas terem um capital, ativos suficientes para pagar o seu estilo de vida de forma recorrente sem ter que trabalhar para isso. O trabalho fica opcional e normalmente as pessoas querem trabalhar porque querem fazer alguma coisa, querem ter impacto, querem continuar a atuar, mas fica opcional. E naquele caso estávamos num grupo de Facebook, comecei a fazer, havia várias questões durante a semana, a mim apetecia mais vezes falar sobre as questões e explicar os tópicos, com o meu background financeiro com mais experiência da área financeira, muitas pessoas ali estavam a começar e comecei a fazer lives dentro do grupo de Facebook e depois alguns dos membros começaram a levar os lives para corridas, ou descarregar e levar para corridas e entretanto passou a ser um podcast. Pronto, já percebi como é que se funciona um podcast, passei a descarregar e a colocar nas plataformas esses lives que estavam a ser numa base semanal. Agora não tenho conseguido ser tão consistente, mas ainda tenho sido para aí quinzenal. À medida que a disponibilidade que tem. Sim, entretanto também comecei a fazer um grupo de mentoria de independência financeira, assim mais restrito, são cerca de 20 e poucas pessoas, e com acompanhamento também durante 6 meses, portanto isso tira algum tempo para o podcast, mas manter assim alguma cadência e então tem lá vários tópicos. O FIRE também incorpora muita coisa diferente, até um bocado vai desde o desenvolvimento pessoal até às estratégias de investimento mais específicas, até a parte de imobiliários e das escolhas, da poupança. Portanto, o que tem que acontecer no movimento FIRE, só assim explicando muito rapidamente, o que tipicamente as pessoas que fazem o FIRE mais cedo, o que fizeram foi uma poupança muito significativa dos seus rendimentos que investiram. Portanto, isso é o core. É aumentar o espaço entre os rendimentos e os gastos, pegar nesse valor e pô-lo a trabalhar no mercado. Investir. Muito bem. Muito bem. E por isso há no FIRE
lida-se muito com cortar os custos, otimizar as despesas também, com maximizar as receitas, nós ganhamos mais pelo que nós fazemos, desenvolver também o nosso capital humano e essa diferença colocar em investimentos. E lá está, há vários tipos de investimentos, diversificações que se pode fazer. Ou seja, viver humilde, ou seja, poupar o BM agora para depois ter o Rolls Royce, não é? Sim, isso é um bocadinho o que se tem que fazer, é diferir o consumo e depois se calhar até se consegue consumir muito mais. Ok, muito bem. Luís, aqui a nível pessoal, hábitos de leitura, tem? Tem. Eu devo muito da minha formação à leitura, é verdade, sim. É, muito bem. E qual é já agora o livro que mais marcou? Um livro que me marcou muito foi na área do estoicismo, né? A minha marca é Stoic, e do estoicismo identifico também pela altura que aconteceu o The Obstacle is the Way, do Ryan Holiday. Portanto, não é de um filósofo estoico, mas é sobre os filósofos estoicos e sobre uma frase do Marco Aurélio, que é o imperador de Roma e que era estoico, e nas suas meditações, portanto o seu diário privado, escreveu uma frase que era basicamente que o obstáculo era o caminho para depois se tornar mais forte. E nós muitas vezes na nossa vida temos situações que consideramos negativas ou problemas e que não gostamos nada na altura, mas que depois, mais tarde, vemos que foi isso que, ao ultrapassar, ao dar a volta, foi graças a isso que até nos tornámos muito mais fortes e até agora, olhando para trás, vemos que aquilo até foi bom. E aqui o grande desafio é nós considerarmos esses desafios como bons na altura que eles estão a acontecer e que nós não nos está nada a apetecer ter o desafio. Portanto, esse livro eu recomendo muito. E foi um bocado a minha entrada no estoicismo, foi com o The Obstacle is the Way. Depois o Ryan Holiday é impressionante, ele faz montes de livros, portanto há muitos. E diria que até é interessante para quem quiser explorar o Daily Stoic, e agora já em português, que é uma ideia do estoicismo por dia. É um calendário, digamos assim, com citações do estoicismo e a explicação de Ryan Holiday sobre ela. Esse também é bom. Muito bem. E outro livro marcante, mas aqui mais na área de investimentos, foi o Intelligent Investor, do Benjamin Graham. Sim, esse é um must-have de qualquer investidor, digo eu, não? Sim, mas eu por acaso só o comprei, já tinha mais de 10 anos de investimentos. Portanto, há muitas pessoas na área de eu ainda não comprei. Que não o leram. Sim. Acredito. Não, mas mesmo profissionais de investimentos que vêm mais da parte académica e a mim causou-me também muito impacto, porque algumas das estratégias que estavam lá eram estratégias que eu tinha acabado de implementar. E portanto, uma coisa é nós lermos e depois implementarmos as ideias que estão num livro assim bastante conhecido. Outras é termos chegado lá por outros caminhos. Claro que provavelmente foi por pessoas que já tinham lido esse livro e que depois também falaram. Pronto, eu li outros livros e falaram e não sei o quê. Pronto, não foi esse livro é que eu não tinha lido antes, mas e depois o livro está espetacular mesmo para a mentalidade de investidor de longo prazo. Portanto, há lá capítulos muito importantes, como o Warren Buffett, por exemplo, identifica, e são dois muito importantes, que é o capítulo 8 e o capítulo 20, que é o Mr. Market, portanto a nossa postura face a estas oscilações de mercado, e o Margin of Safety, que é uma margem de segurança que nós devemos ter em todos os investimentos por causa daquela questão que falámos há pouco dos erros, não é? Nós estamos sempre a errar, temos que ter uma margem para não ter um impacto muito grave. Ok, é um livro que ainda não li, mas esse certamente vou ler e está na minha lista de livros a adquirir. Será mesmo esse. Aqui que falava ainda há bocado dos hábitos. 2 hábitos que recomendo. Um era o da poupança, penso eu que será esse, não? Sim, o automatizar a poupança é um dos hábitos mais importantes aqui neste lado financeiro. Portanto, nós definirmos logo um valor com que nos comprometemos a poupar e aplicar logo o mais automático possível. Portanto, fazer logo isso. Porque, não falamos o oposto, mas muitas pessoas
consideram que não se consegue poupar porque não têm um salário suficiente para poupar, mas nem criaram o hábito. E então há pessoas que não consideram um salário suficiente para poupar nos 800 euros, nos 1600, nos 3200, porque a vida vai arranjando sempre coisas para gastar em qualquer desses níveis. Se nós não tivermos o hábito, nunca poupamos, nunca investimos. E, portanto, estamos sempre dependentes do próximo salário. Ou seja, é sempre pagar primeiro, não é? Sim. Pagar a nossa poupança primeiro. Pagar a nós próprios primeiro, exatamente. Portanto, é pensar no nosso futuro. E outro hábito que recomendo, fora da E o outro hábito que eu recomendo é estar sempre com uma postura de aprendizagem contínua. Portanto, nós estarmos sempre a aprender, e eu também gosto sim, de aprender de áreas diferentes, não é? Que eu estava a dizer, de direito e coisas do género, de estoicismo, filosofia, portanto, e investimentos. Estar sempre a aprender. E eu aí, olha, por exemplo, os podcasts e audiobooks, o que eu faço é juntar até 2 hábitos porreiros, que é para fazer exercício todos os dias, uma caminhada e a aprender, é caminhada, 1 hora mais ou menos, ou ouvir podcasts ou audiobooks. Isso é um hábito que eu tenho, que criei no Covid, basicamente. Sim. E que se calhar tem dado os seus frutos. E recomendo, a nível pessoal, então, é tal coisa, está a duplicar o tempo. 2 conselhos para a vida, Luís, que dê aos nossos ouvintes. Estava a pensar neste? Sim. Isto é sempre difícil escolher 2, mas eu acho que uma das coisas que também tenho visto cada vez mais valor é da comunidade, e portanto estar junto com pessoas que têm os nossos valores é super importante. Portanto, a comunidade do FIRE que eu tenho e outras comunidades de aprendizagem e pessoas que puxem por nós e que estejam alinhadas em termos de valores é super importante. Portanto, isso é o conselho, estar a identificar onde eu estou inserido, o ambiente em que eu estou inserido, está-me a puxar para cima ou a puxar para baixo ou a manter. Portanto, e fazer essa avaliação. Sim, e tentar estar nos ambientes que nos potenciem. Portanto, isso é importante. E o outro conselho tem a ver com ver o livro que eu escolhi, é olhar para os desafios como oportunidades. Portanto, se nós à partida tivermos algo que corre menos bem e nós olharmos como é que eu vou transformar isto em algo bom, bem, estamos logo a tirar o foco do problema e a colocar na solução, numa potencial solução. Se calhar até estamos a conseguir resolver o problema mais facilmente porque já estamos com uma perspectiva mais positiva. E portanto era um conselho que eu também daria e que eu tento dar a mim também várias vezes. Pois, a nível de causas sociais, apoia alguma causa social neste momento ou é um giver, como se costuma dizer? Sim, nós nós montámos o projeto do PPR logo com uma questão de impacto ligada, que é fazíamos uma parte das comissões para apoiar causas. Fizemos algumas causas assim específicas, na altura era a SPIC, não é muito conhecida, é apoio a migrantes, uma startup, a ReFood, o Grupo Lobo, o Cantinho da Milu, assim dos animais, várias áreas diferentes. Depois acabámos por ver que também era para os investidores escolherem, os investidores não escolhiam, e então acabámos por ver uma maneira de eventualmente até conseguir mais impacto, que é usando uma plataforma que é a GoParity. Não sei se conhece. Sim, já ouvi. Que é projetos de crowdlending de impacto. Normalmente é de impacto ambiental, mas também há de outros. E o que é que acontece? Aí nós aplicamos o capital, os projetos desenvolvem-se, mas pagam juros e o capital de volta. Portanto, é um empréstimo. Já não é uma doação, é um empréstimo. Mas depois é reciclado e vai para outros empréstimos, para outras. É reinvestido. Portanto, ou seja, tem uma causa social que acabam por fazer um juro composto da vossa causa social. Ou seja, acabam por receber um retorno em juro que volta a ser reinvestido. Exatamente. É esse o modelo. E a GoParity portanto, acaba por ser a entidade que nós escolhemos para isso. E depois há outra que também faz um bocadinho, que também gosto e aproveito para dizer, que é o movimento 1 euro. Também não é muito conhecido, mas é para as pessoas começarem a apoiar causas a partir de 1 euro por mês. Onde é que podemos encontrar isso e como é que funciona? Já agora estava a explicar. Eu depois posso dar o link, mas como funciona as pessoas comprometem-se com 1 euro por mês
e todos os meses há 3 causas que se candidatam a receber o bolo que existe dos vários contribuidores. E essas 3 causas são votadas pelos contribuidores. A causa mais votada é a que vai receber, e é sempre em artigos ou algo que é necessário para essa causa. Portanto, e a entidade, então, essa associação Movimento 1 Euro, vai fazendo esses pagamentos um por mês, e toda a gente vota e é uma forma simples de ajudar. Sim, exatamente. Luís, onde é que o podemos encontrar nas redes sociais e o trabalho do Luís? Se quiseres explicar um bocadinho, onde é que o podemos encontrar? Sim, posso dizer. Desde o podcast ou o PPR? Podcast, começando então pelo podcast. O podcast é o Fire Talks Portugal e está em todas as plataformas mais conhecidas, principalmente somos ouvidos mais no Spotify e Apple Podcasts, mas está também no Google e uma série delas. E depois tem associado um grupo de Facebook. Portanto, é um grupo fechado de Facebook, mas que é só responder a umas perguntas, nada de complicado. Sim. E as pessoas podem entrar e interagir até com outras pessoas que podem resolver os problemas, as dúvidas que tenham sobre o movimento FIRE, todas estas vertentes do movimento FIRE. Acaba por ser uma comunidade. É, uma comunidade. E depois, então, tenho também o Stoic, portanto, a página é www.stoic.pt, onde estão o PPR Stoic, o Fundo de Pensões Aberto Stoic, e também fundos dedicados para capitais mais altos. E tem lá muita informação sobre os PPRs e os fundos, os resultados, tudo. E agora, recente, que as pessoas podem aproveitar, está lá um mini curso de PPRs. Portanto, as pessoas podem subscrever o mini curso e recebem um e-mail por dia durante 6 dias com vários tópicos dos PPRs, que foi uma masterclass que eu fiz o ano passado, dividida assim em fatias mais pequeninas. Sim. Ok, muito bem. E depois também tenho o Instagram, Aljordão8. Ok, muito bem. Depois eu irei pôr os links na descrição. Luís, quero agradecer o facto desta conversa ter sido tão agradável e por ter aceito. E foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado. Na Escola da Vitória. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado e até uma próxima. Até à próxima.